Olá, estamos hoje em mais um episódio do BeltraCast. Hoje, com a aparição super especial de Paulo Cipriano Cohen. Melhor, Doutor Paulo Cipriano Cohen. Mestre na carreira de direito, do direito penal, do direito constitucional, especialista em medicina legal. Professor que ocupa a cadeira e leciona para os cursos de Direito, de Medicina Legal. E hoje nós iremos falar sobre assuntos que vêm destruindo o processo penal, de provavelmente questões que poderão mudar daqui a algum tempo. Nós iremos encontrar hoje soluções para as críticas mais numerosas aí que nós vemos diante de atos que aparecem nas mídias, o porquê casos não são solucionados. Veja bem, nos acompanhe agora, que eu vou perguntar, Paulo Cohen. Obrigado por estar aqui hoje, é uma honra inenarrável. Eu fico aqui muito feliz de receber uma pessoa tão importante como o senhor hoje. Imagina, eu que agradeço muito. Primeiro, fui muito feliz, né, de nós nos encontrarmos há pouco tempo, faziam alguns anos que a gente não se encontrava, e eu estou extremamente feliz, agradecido pelo convite. Muito obrigado. A sua presença aqui nos engrandece muito. Conte para nós hoje, então, já que hoje é um bate-papo, né, uma coisa bem tranquila. Queria saber como funciona hoje, Paulo, a instituição que funciona para cuidar, como que a gente cuida hoje da parte mais importante do processo penal, que é a perícia, né? Como ela é bem tratada ou se ela é maltratada, como é que hoje a gente pode dizer o que é a cadeia de custódia. Esse é um assunto que a gente precisa levar tanto para os acadêmicos, para os profissionais atuantes, e isso é muito relevante. Concordo. Sem dúvida, no processo, você sabe disso muito bem, no processo judicial, sobremaneira no processo penal, é relevante aquilo que aconteceu, mas muito mais relevante, muito mais importante é aquilo que se pode demonstrar. Então, a prova, a instrução, né, das provas é essencial, e a segurança dessa instrução. Por que no processo penal, a meu ver, isso é mais importante ainda? Em primeiro lugar, porque envolve o bem jurídico mais relevante, mais importante de todos, que é a liberdade. Enquanto no processo civil você tem a questão do patrimônio, quem fica com determinado bem ou não, no processo penal você tem a liberdade de alguém que está em xeque. Que é muito mais importante, às vezes, muito mais importante do que um bem material. Sem dúvida. Né? A própria vida da pessoa. Sem dúvida. E ainda assim, né, o que é a vida sem a liberdade? O que é a vida sem a liberdade? É melhor, às vezes, nem tê-la, né? Que muitas pessoas buscam isso. Então, segundo, que no processo penal, e aí vamos dar como exemplo, então, aquilo que é mais visível, mais vistoso, digamos assim, nos crimes contra a vida. A perícia, a prova pericial, é a última oportunidade da vítima se manifestar. Porque essa vítima, embora já não esteja mais viva, ela tem a chance de se manifestar através do seu corpo e através das provas. Eu já ouvi isso também com outros professores meus que eu tive, até com o senhor na faculdade, que o corpo fala e ele mostra a cena do crime de uma... são os olhos ali do perito que vão valer para essa análise, né? O senhor foi perito quanto tempo? Ou o senhor ainda está atuando na área? Não. Eu, durante muito tempo, eu lecionei junto ao órgão pericial, junto à Polícia Técnica, mas não fazia parte dos quadros. Desde que eu me formei em Direito, eu passei a lecionar e sempre, inclusive, na própria faculdade onde eu me formei, eu criei, não vou dizer criar, mas enfim, eu sugeri e foi acatado que passasse a ter um estudo, nem que fosse numa forma de um módulo temático, alguma coisa de ciência forense, em especial medicina legal. E isso aconteceu. Então nós tínhamos um convênio que foi durante muitos anos com o antigo, né, hoje não existe mais, o antigo Instituto Médico Legal. E depois, num determinado momento, apareceu um concurso público, eu fiz, isso tem uns 6, 7 anos, e acabei entrando, fiquei uns 4, 5 anos, e depois saí há pouco tempo para voltar para a atividade
da advocacia. Então eu estive dos dois lados, aliás, dos três, né? Uhum. Da parte teórica, da parte nossa, do advogado, daquele que atua visando o esclarecimento, a defesa, né? E também da parte técnico-policial que eu acabei exercendo durante um tempo. Ah, entendi. Então, ou seja, para as pessoas que são leigas no assunto, o advogado fica impedido de atuar enquanto concursado, vamos dizer assim, né? Sim. Então o senhor preferiu largar o concurso público para voltar a ser um advogado. Sim, sem dúvida. Dentro da área criminal, sem dúvida Então nenhuma. o senhor recomenda hoje a advocacia para o pessoal? Eu recomendo sempre. Isso independente de... Agora, se a pessoa tem aquela vocação e está disposta a declinar de todo o resto, de abrir mão de todo o resto que fazia em prol da carreira pública, é interessante, eu recomendo, sim, eu recomendo sem dúvida nenhuma. Para mim, eu vi que acabava tirando aquilo que é essencial, que é o convívio com o direito. E aquilo, é uma outra maneira de pensar a carreira policial. Você age, você pensa, você tem outros objetivos. E o meu é esse. Mas foi uma experiência válida, muito construtiva? Foi, sem dúvida nenhuma. E como é estar num concurso público lá, sendo um perito forense oficial e receber as cadeias, as provas nas cadeias de custódias como são hoje? Como que é ser, eu sempre quis saber, como é ser um funcionário público perito do Instituto Médico Legal, né, da Polícia Científica, e receber as provas do jeito que elas são enviadas para a perícia, para a análise devida? Pois é. Eu estava lá exatamente nessa transição entre a lei anterior, ou seja, anterior a 2019, e posterior. Ou seja, o pacote anticrimes, que anticrime. veio agora, né, estabelecido, acho que durante a pandemia, em 2020, né, foi a vigência. 24 de dezembro de 2019. Foi no final, então foi no finalzinho de 2019. Não, passou a valer em 2020. Ou seja, essa mudança foi um divisor de águas e o senhor era funcionário Sim. da Polícia Científica no período. Sem dúvida. Conte pra gente alguma coisa importante, o que você pode nos dar aqui de informação? Então, tem muita coisa mudou, sim, sem dúvida nenhuma, como a gente falou. A prova é o núcleo do processo, é a parte mais importante do processo, qualquer tipo de prova, mas a prova pericial, na cabeça do juiz, a prova pericial seria a mais importante de todas. É um ponto de vista, não penso assim, mas é a realidade forense. E esse cuidado com a prova, que a gente pode chamar de cadeia de custódia, ela era muito solta antes dessa lei? Era. A gente viu essas mudanças, ajudou a implementar essas mudanças? Sim. Agora, elas têm um ônus, têm um preço? Também. Aí a gente tem que fazer um comparativo, porque já deu tempo, né? São 3 anos de uma lei nova e todo um histórico da lei antiga. E nesses 3 anos a gente teve malefícios ou tivemos benefícios? Eu acho que nós tivemos os dois. Os dois? Sim. Como assim? O que mais se retrata nesse sentido? Benefícios. Tá. Benefícios seria o seguinte, havia quase que um amadorismo, porque veja, eu não estou falando aqui do trabalho do perito, nós temos que explicar, não sei se eu posso rapidamente explicar. O senhor que tem a palavra, né? Conte para o ouvinte ficar a par do assunto, que o senhor é um mestre, né, na área. Olha só, cadeia de custódia significa o seguinte, vamos imaginar que a prova do nosso processo seja essa xícara. Então, isso aqui pode ser uma arma de um crime, pode ser uma munição, pode ser uma gota de sangue, pode ser um documento, seja lá o que for. Cadeia de custódia inicia a partir do momento em que isso é encontrado num local de crime. Perfeito. A partir desse momento, isso aqui passa a ser posse do Estado. Do Estado, órgão policial, depois do Poder Judiciário. E a partir daí, quando o Estado coloca a mão nisso, ele se torna responsável por todo o trânsito disso aqui, desde a localização, o uso no processo e o arquivamento ou o descarte lá no final. E a partir dali o responsável por qualquer adulteração, mudança, descuido, deterioração disso é o Estado? Sim. Mas até aí nós temos a responsabilidade do Estado. Só que o que essa prova fala vai influir no resultado do processo, na liberdade ou não do acusado por um delito. Então a cadeia de custódia é fundamental. E ela existia de uma maneira organizada, escrita, digamos assim, ou era só uma praxe? Era só uma praxe. Eu compreendo muita coisa porque eu atuei 10 anos no direito penal e percebi que
cansativo trabalhar em cima da questão da prova. Elas são manipuladas, elas não são conservadas adequadamente, os plásticos não existem. Plástico que eu digo igual o filme americano, Sim. que o perito tira aqui do bolso um plástico e lacra devidamente com o número Sim. de série, e qual, se fosse corrompido, não valeria a prova. Exato. Então é nesse sentido que hoje eu trago uma indignação e questiono a Vossa Excelência se isso pode ser mudado, se há algum projeto de lei nesse sentido, se um decreto presidencial resolveria, ou se tem que ser uma emenda constitucional, o que falta? Bom, claro, isso é só uma opinião, né? Claro. Hoje, felizmente, qualquer pessoa tem acesso a toda e qualquer legislação, inclusive legislação penal, processual penal de casa. Para quem não sabe, inclusive qualquer lei que você queira ver, Código Penal, de processo penal, execução penal, Código Civil, basta você colocar, não precisa saber nem o número, basta colocar assim, Código Penal Planalto. Isso abre no Google. Você sabe disso muito bem. E aí a gente pode observar que isso que se chamou a Lei 13.964 lá, da véspera de Natal de 2019, que se chamou de pacote anticrime, fez mudanças em tudo, em matéria criminal e de processo penal, tudo. Descendo muito ao detalhe. Então, onde que está a nossa preocupação? Eu penso que a nossa preocupação, acima de tudo, esteja com a garantia, como eu falei, do mais importante para todos nós, que é a nossa liberdade. O Estado, ele tem o poder de tirar a nossa liberdade com o devido processo? Tem. Ele não pode entrar aqui agora no meio da nossa conversa e nos prender a troco de nada ou porque não gosta do assunto que nós estamos tratando. Para ele fazer isso, tem que ter um processo, esse processo tem que envolver provas. Ora, qualquer mau uso de uma prova inviabiliza o processo. Então, à medida em que eu tenho uma lei, esse tal pacote anticrime, que desce a um detalhe mínimo, mas mínimo, ele tem o lado positivo da segurança da prova, mas ele tem também um caminho aberto para que se anule provas que em outras circunstâncias não seriam anuladas. Como que eu posso dizer? A gente conversou no início sobre a melhor localização desse microfone, o ponto ideal em que ele vai captar a nossa conversa, em que nós tenhamos liberdade, etc. Mas se vem uma lei que diz que esse microfone não pode ficar nem a menos de 10 centímetros e nem a mais de 11, uma boa parte da nossa conversa vai ser anulada, porque em algum momento nós vamos nos afastar, nós vamos nos aproximar um pouco mais. Então, essa é a grande preocupação minha, tanto na vida profissional quanto tive no magistério até hoje, com relação a leis que são extremamente detalhadas. Aí você me pergunta assim, um decreto presidencial pode mudar isso? Não, porque tudo isso foi inserido dentro do Código de Processo Penal, do Código Penal, que só pode ser mudado a partir do Legislativo, a partir do Legislativo Federal. Então, as mudanças que foram feitas tiveram um lado positivo, cultural, sim, mas eu receio que ao longo do tempo talvez demonstrem algum tipo de inviabilização de provas. Agora, que a prova era muito maltratada antes, era. Então, nesse sentido, ficou um pouco mais agradável de trabalhar. Ficou mais agradável, sim. Mais agradável eu nem diria, mas mais seguro. Um pouco mais seguro. Para aquela pessoa que está lá na linha de frente, que está no local de crime, que vai fazer uma análise de um crime qualquer, lá no meio de uma invasão, não sei aonde, ficou mais, aspas, chato, porque tem mais detalhes? Ficou. Agora, eu sei que não vai ou que não deveria chegar alguém sem luvas, que não se deveria pegar uma prova e guardar no bolso, até porque esse bolso ele tem uma entrada, mas ele tem uma saída também que ninguém está fiscalizando. Sim. E foi uma mudança cultural dura de se implantar, convencer a todos os profissionais que, na realidade, aquilo ali, o uso de lacre, o uso de luva, o uso de embalagem plástica, lacre numerado, lógico, né? Era uma segurança, não era um atrapalho para a vida dele, mas era uma segurança para ele. Porque se amanhã alguém disser que aquela prova foi mal utilizada, ele tem como demonstrar que na parte em que ele atuou dentro dessa cadeia de custódia
foi feito tudo certo. Antes isso não era possível. Ou seja, hoje o processo penal ele é pautado muito na palavra e fé pública de um policial. Sim. Mas e os casos que os próprios policiais são analisados e julgados por próprios policiais? Colegas de trabalho, ex-colegas, o pessoal da corregedoria, o pessoal da própria corporação, às vezes acaba interagindo, né, num caso que tem ocorrências policiais, aí com mais, vamos dizer assim, com mais sangue. Sangue simbólico ou sangue real, né? Mas é aquela história, quem policia a polícia? Perdão. Quem policia a polícia? Quem julga o juiz? Isso é um dilema que vem desde sempre. A questão de dizer que o policial, o agente público de uma maneira geral, ele tem fé pública, ou seja, um guarda de trânsito quando te multa não precisa de testemunha. Ele tem fé de que você furou o sinal. Sim, isso a gente sabe bastante. Só que também tem a contrapartida, que essa fé pública que ele recebe tem um preço muito caro para ele. Porque qualquer suspeita que recaia sobre a atuação dele, ele responde, pode e deve responder criminalmente diferente de uma outra pessoa. Porque se ele tinha uma carga de confiança que ele recebeu do Estado, ele paga caro quando ele quebra essa confiança. Especialmente se ele fez isso por um motivo de conveniência dele, ou de um colega, ou de uma pessoa que ele conhece. A gente pode até enumerar alguns casos que a gente percebeu aí, né? Depoimentos, a gente que tem acompanhado a televisão vem mostrando uma série de coisas que agora eu não venho nem ao caso relatar. Mas eu tenho um exemplo. Por exemplo, uma pessoa foi alvejada a disparos por engano de uma equipe policial. Essa vítima, ela entrou na justiça civil e ganhou em primeiro grau. Quando em segundo grau, recorrido pelo Estado, a sentença foi reformada e deu ganho de causa para o Estado. Justificando os desembargadores que o processo administrativo da Polícia Militar justificou os atos daqueles policiais totalmente incoerente. A questão da sentença civil com os relatos policiais totalmente sem provas, sem outros fundamentos, sem ouvir testemunhas. É algo assim totalmente nítido. O senhor, como advogado excelente que atua, né, nesse mercado, o que o senhor faria num caso desse? Bom, volto àquele pensamento. Quem policia a polícia e quem julga o juiz. Então, num Estado de Direito, que é o que a gente espera, torce viver e continuar vivendo, sempre vai haver a possibilidade da revisão da decisão judicial. E quanto mais distante, a meu ver, essa decisão, essa revisão estiver do caso, por exemplo, se um tribunal de justiça reforma uma decisão de primeiro grau, dependendo dos argumentos, existe a possibilidade de levar isso para um Superior Tribunal de Justiça, para um Supremo Tribunal Federal, com um distanciamento maior. Existe isso. Aí a gente, quando fala em tribunais superiores hoje em dia, às vezes o nosso amigo que está ouvindo a nossa conversa possa ter aquela opinião, dizer, se vai para lá nem adianta mais, esquece, já sei. Falar disso. Já. Não altera provas, né? Não é matéria de prova. Exato, tem súmula sobre isso, súmula 7, aquela coisa toda. Mas uma coisa é fato. Algo, eu volto para a questão da fé pública, algo que tenha, alguém e algo que tenha fé pública e que tenha sido mal utilizado gera uma nulidade. Nulidade essa que é de ordem pública e que pode ser constatada pelo juiz, inclusive, sem que ninguém o provoque. Isso não é fazer prova. Ou seja, ele poderia fazer de ofício. Ele pode e deve fazer de ofício. Deve fazer de ofício, sem dúvida nenhuma. Então, quando se chega nesse ponto em que se constata que uma prova foi adulterada, ou que uma evidência foi desconsiderada, ou que houve qualquer tipo de irregularidade no curso de um processo, é dever do juiz, é dever do Ministério Público, não importa em qual instância. Mas, no caso, os colegiados do Tribunal de Justiça se manifestaram e apresentaram um acórdão, né, um julgamento coletivo. O juiz já de primeiro grau já está obsoleto, vamos dizer assim.
Agora dependemos de ministros, né? Sim. E se os ministros não entrarem num consenso de acordo com esse nosso entendimento, vai ter fim isso? Vai ter o fim num possível erro judiciário. Pode haver? Pode haver. Mas aí é que a gente precisa... Veja, eu não estou sendo otimista demais. Eu só estou tentando imaginar um sistema da maneira como ele foi concebido, mesmo que eu não acho que nós estejamos vivendo o momento mais glorioso do direito nacional. Acho que não é surpresa e não ofende ninguém falar isso. Mas aqueles grandes pensadores do direito do passado lembraram, mais uma vez para nós, que no direito penal nós trabalhamos com o bem jurídico mais importante de todos. A gente fica 5 anos num curso de direito estudando o quê? Vida, liberdade e patrimônio. Com certeza a gente fica mesmo. É isso, esse é o curso de direito. O direito penal, o direito criminal, melhor dizendo, ele é o único que reúne esses 3 bens jurídicos. O patrimônio, sim, mas os 2 principais, que são a vida e a liberdade. Então, todo mundo já ouviu falar, e nesse ponto a gente sempre, aquele cacuetezinho do magistério, de tentar fazer uma emendazinha a alguns lugares comuns. Por exemplo, dizem assim, decisão com trânsito em julgado, quando não cabe mais recurso. Sim. Não é bem assim, a gente sabe disso. Primeiro lugar... A revisão, né, penal, né? Lógico. Mas antes disso, o trânsito em julgado não ocorre só quando acabaram os recursos. Às vezes houve o trânsito em julgado porque não se recorreu, ou porque se perdeu um prazo, enfim. Então, às vezes existe isso. Mas ainda assim, no direito penal, nós temos a ação de revisão criminal, que ela pode se dar a qualquer tempo. Né? Lembra aquele qualquer autor... tempo e graus de jurisdição. Ela vai começar obrigatoriamente em 2º grau, mas ela pode subir, pode ir Agora, falando superior. nesse tema, eu lembro que um professor que eu tive, até estagiei com o Dr. Arnaldo Faivo Busato, Sim. ele tinha uma comissão, não sei se o senhor já participou também, conhece dessa comissão, de revisão, Instituto de Revisão Penal. Uhum. O senhor se lembra Sim, disso? Na verdade, lembro, e até pouco tempo eu estava também no Conselho Penitenciário aqui do Estado do Paraná. É o CEPROM? Não, o COPEN. O COPEN. E lá passam também, é um órgão consultivo, né, previsto na Lei de Execuções Penais, então alguns pedidos de indulto, de comutação penal, etc., acabam passando por lá também. Então é lógico, tem que haver esse tipo de pensamento constante, de revisão, de repensar. Mas eu acho que na hora em que nós perdermos, por exemplo, um instituto como a revisão criminal, aí a gente sente que a democracia está indo embora. E qual foi um caso emblemático de revisão penal que houve a reforma de um caso gritante de erro judiciário? O que o senhor pode trazer hoje para a gente para acrescentar essa conversa aqui, que eu acho bacana quando tem uma reviravolta no direito penal? Mas aí é que está. Existem... e uma coisa que nós temos que lembrar, né, que a revisão criminal a qualquer tempo, ela só existe quando ela é a favor do réu. Uhum. Mas aí a gente tem que lembrar para o nosso amigo também por que é assim. Porque também se existe essa ideia de que aí nem adianta, é com o ministro não sei quem, nem vale a pena, existe esse lugar comum. Mas, poxa vida, vamos lembrar o seguinte, não estou aqui, por favor, vitimizando o réu de um processo penal, de forma alguma. Mas uma coisa é fato, quando nós temos um processo civil, eu tenho A em litígio com B. São 2 cidadãos que têm uma desavença e resolvem na justiça. Quando eu tenho um processo penal, eu tenho o Estado brasileiro em litígio com uma pessoa. Ele tem, veja o que nós estávamos falando, a Polícia Técnica é um órgão do Estado, existe isso na esfera federal também. Ela tem toda uma estrutura para buscar a prova. O particular não tem essa estrutura. Aquele réu, por mais dinheiro, por mais influência, poder que tenha, ele não vai ter a estrutura que o Estado tem. Então, se chegando até o final do processo, o Estado não conseguiu fazer prova com relação a uma determinada situação, ele não pode querer que depois do trânsito em julgado se proponha uma ação de revisão para condenar alguém
Uma reformatio impéius. Impéius, seja ela direta ou indireta. Isso não é possível. Impéius, né? Agora, é possível para beneficiar alguém. Mas por quê? Para que justamente o erro judiciário não prevaleça, até por uma questão de um mau momento que o Estado ou que o judiciário esteja atravessando. Então, claro, a gente sabe, a gente vê casos de erro, é que o difícil é mencionar, colocar nomes, enfim, mas a gente pode citar de uma maneira geral, digamos assim, uma situação que eu acompanhei que envolvia a situação de uma médica acusada da prática de crimes, basicamente de acelerar ou de provocar a morte de pessoas que estavam aos seus cuidados. Sim, compreendo bem a situação. Aí, um ou outro caso desse foi objeto de discussão na mídia, só que haviam muitos outros. De outros casos em que se foi ligando os pontos para se verificar se ela não teria agido daquela maneira em outros casos e não apenas naquele que se chamou a atenção. Então, um ato deu asa a investigar outros, Sim, né? Claro. Dezenas de outros. Muitos outros. E aí, se a gente fala um pouco mais, daí a gente começa a abrir determinados temas que não sabe bem que não é possível. Mas ali você começa a observar. Sejam erros pró, sejam erros contra. E, mais uma vez, entra a cadeia de custódia. Existe também uma limitação de leitos em hospital. O médico tem um dever de elegibilidade ali, de condições de vida entre crianças e idosos. É uma questão muito delicada, né, falar sobre isso. Que o direito, ele, quando vai entrar na esfera penal médica, é um leque, é um outro mundo do direito penal, né? Sim. Então o senhor é especialista exatamente nesse assunto. Vamos dizer assim, médico, o senhor é formado por medicina e por direito. Atua na área de identificar um erro médico, um legista médico. Então isso hoje é um conhecimento muito vasto. Até as pessoas podem procurá-lo para fazer eventuais perícias, assim, doutor? Sim, é possível. O senhor tem feito perícias particulares? O senhor tem algum canal que possam te procurar? Como é que acha o Paulo Conha hoje? Depois a gente pode deixar ali o contato, mas assim, é lógico, como eu atuei dentro do órgão policial, então durante um tempo, evidentemente, eu não poderia dar consultoria, eu não poderia advogar dentro dessas causas. Tá? Envolve, além de uma proibição legal, envolve uma barreira moral e, com certeza, né, e ética também, né? Agora não mais. Mas assim, é lógico, eu penso que qualquer profissão, mas acho que a profissão médica ela traz algumas escolhas que são difíceis, às vezes são extremas. E eu acho, com toda sinceridade, que determinado poder não deveria estar nas mãos das pessoas. Entre eles, essa suposta escolha entre vida e morte. Então são temas muito delicados, né? Quando a gente começa a entrar em temas como eutanásia, ortotanásia, aborto, pena de morte, são coisas que a gente pode ficar dias conversando. E aí você vai dizer o seguinte, tá, vamos para a cadeia de custódia. A cadeia de custódia, mas para voltar nisso, sim. Mas que cadeia de custódia que eu tenho num caso desse, de uma pessoa que morreu no leito de hospital, uma ou mais, né? Como se preservar essa prova, né? Como se preservar? Como, primeiro, achar essa prova é a mesma cadeia de custódia. Como eu achei essa xícara e, a partir dali, eu coloquei essa xícara numa embalagem lacrada, levei para uma central de custódia, é a mesma coisa, só que são outras provas. Que provas são? É o corpo da vítima. Essa vítima morreu há anos. Então é fácil, eu vou lá e exumo. Não, porque eu não vou achar. Então, eu tenho que ter alguém que oriente quem está fazendo essa investigação para dizer o seguinte, não adianta, porque aquilo que você está procurando, passado esse tempo, não vai mais ser detectado. Então ficaria à mercê de exames laboratoriais, de laudos prontuários, exatamente, palavras de testemunhas que seriam funcionários do hospital e algo exatamente, assim. Exatamente. Certo. E, logicamente, do depoimento dos profissionais envolvidos, né? Claro. Outra coisa, existe um fator muito importante que também é legislativo e é recente, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD.
E envolve prontuários médicos e hospitalares? Sim. Nossa, que tema curioso, né? Porque é algo que parece que é disponível a todos, é disponível Não. aos familiares. É disponível. Ninguém pode tirar um prontuário de um hospital, ele pode obter cópia. Só que, e isso é uma crítica construtiva, o profissional da área da saúde, ele acha que a parte documental é um castigo, parece que é um ônus para ele, no final do dia, sentar e escrever. Eu acabei de pensar que volta naquela estrutura do policial. Quando Isso. ele está filmando, quando ele põe a prova no plastiquinho, ele está se resguardando, né, Exato, doutor? É a mas mesma para coisa. ele não. Para ele é uma chatice a mais que aquele administrador mandou ele fazer. Então, deixar uma dica para quem está estudando medicina, para quem está estudando agora essa área. Escreva. Coloque os mínimos detalhes. Que mas importante. isso é para quê? Para só ficar fazendo um arquivo que ninguém vai ler? Não, isso é para garantir o teu futuro. E também para dar voz para aquela pessoa que amanhã podem até dizer que você prejudicou, por erro, por descuido, por desconhecimento. Então, a documentação médica, e aí pega-se um prontuário médico que é muito comum, não tem numeração de páginas, portanto, páginas podem ser acrescentadas, páginas podem ser suprimidas, exames podem constar ou não constar. Quem garante ao promotor, ao juiz, ao delegado, que o prontuário foi entregue na íntegra? Nós não sabemos. Dentro de um caderno de autos, estou falando lá do meu tempo, que eram autos de papel, físico, mas ainda assim tem uma cópia lá. Mas o prontuário, em muitos lugares, ainda é feito de papel, anotado à mão pelos profissionais multidisciplinares que deram atendimento. Como é que fica? Como é que fica a cadeia de custódia? Não tem. Se é um prontuário digitalizado, ótimo. E ainda assim eu posso manipular um arquivo digital? Hoje em dia? Um hacker ou algo não no precisa sentido. nem chegar a esse nível. Né? Um adolescente que saiba mexer minimamente no computador. Sim. Mas é PDF. Senha. Meu Deus. Aí agora eu te pergunto uma outra coisa aqui nessa nossa conversa. O que o senhor nos diz de melhoramentos ou pioramentos, vamos dizer assim, um regresso em relação à pandemia que nos atualizou, que nos digitalizou o processo, o judiciário em si? Olha só, eu me lembro que eu atuava, vamos pegar a época, há uns 15 anos, hoje é Casa de Custódia, na época era o centro de triagem lá em Piraquara. Era o famoso CT2, CT1, CT2, o CT1 no centro, o CT2, Isso. o COT. Isso. Então, lá em 2009 veio uma lei, vou chutar um número que não tenho certeza, 11.009, alguma coisa assim dessa época, que permitia a videoconferência. Porque quem atua, quem é de órgão policial, sabe que fazer escolta é um negócio ruim, ninguém gosta. Perigoso, né? Perigoso, pode acontecer dispendioso. resgates e tudo mais, coisas assim. E os juízes não queriam saber de videoconferência. E lá no CT2 eu me lembro bem, quando chegou uma TV de tubo, que era para ser o monitor, sim, 2009, né? Ninguém queria saber, estava jogado num canto. E com razão, porque o juiz ele tem que fazer o que nós estamos fazendo, que é conversar. Ele tem a linguagem corporal, ele tem tudo aquilo que ele analisa, muito embora o juiz ele não deva julgar baseado apenas nisso, mas ele está tentando extrair uma verdade não dos autos, mas uma verdade dos fatos dessa pessoa. E o que se dizia? Não, numa TV de tubo com uma internet de escada, na hora da pergunta mais importante da audiência, é nessa hora que a imagem vai fragmentar, vai travar. Eu não trabalho com isso. Isso em 2009. 2009. Passaram 10 anos, veio a pandemia. Na minha opinião, não parece, eu não sou aquele fã da informática, mas assim, eu tenho que reconhecer. Eu nunca gostei de levar papel embolorado para casa para ficar estudando ou esperar estar disponível no balcão do fórum, né? Porque tinha isso. Quem tá nunca carga, foi um estagiário que fez carga aí, né? Que tá teve a crise de renite. Isso, exatamente, exatamente. E acabou tudo isso. Claro que a tecnologia também ajudou, mas se tinha uma resistência de alguns, a pandemia obrigou todos a superarem essa resistência. Então eu acho importantíssimo a conversa do juiz, do defensor e tal. Acho que sim. Acho lastimável quando você vê no mesmo Código de Processo Penal e no mesmo dito pacote anticrime
você vê que esse legislador ele coloca uma carga de desconfiança, inclusive, sobre o próprio advogado. Ele tenta limitar, mas não pode, o preso não pode conversar com ninguém, só de maneira monitorada, talvez com o seu defensor. Ele diz, na lei ele diz que pode, mas nós sabemos que não é bem assim, nem todo lugar tem toda a estrutura carcerária, penitenciária, tem isso. Então, eu não sou fã do pacote anticrime, estamos vendo pontos bons e pontos ruins. Fato é que hoje em dia você pode fazer uma audiência judicial à distância, você pode fazer uma audiência de custódia à distância, você pode evitar uma escolta perigosa, dispendiosa. Então, se é que tinha alguma coisa boa da pandemia, né, foi empurrar a tecnologia a um ponto que era necessário para melhorar o sistema, que tem coisas, tem muito para melhorar, mas melhorou demais, a meu ver. Entendi. Eu quero te perguntar uma coisa, doutor Paulo. O senhor tem percebido que após a pandemia, o índice de algumas doenças tem aparecido com mais frequência? Doenças, olha, eu não lido com doenças há muitos anos, mas eu acho que se tem um tipo de doença que surgiu muito, são as doenças de fundo emocional. Eu acho que sim. Depressão e outros casos desse tipo, eu acho que sim. E eu acho que a pandemia forçou muitas pessoas ao isolamento, né? Porque isso era estimulado até pelo próprio Estado, né? E esse isolamento acabou se transformando na pessoa ficar ensimesmada, ou seja, de ela se isolar atrás da tecnologia, de ela não ver mais no outro o seu Não ter aquele semelhante, aperto de mão. não ter exatamente aquele aperto de mão, tomar um café com um amigo, e isso vai refletindo na personalidade das pessoas? Me parece que sim. Então eu tenho a impressão que aí eu acabei de falar do lado positivo da tecnologia, mas o outro lado é que a tecnologia, somada a uma imposição de um contexto infeliz, que foi essa pandemia, acabou afastando as pessoas. E aí você não consegue mais ter aquele grau de empatia, ou seja, você se ver no outro, você se importar com o outro, porque o outro se transformou numa imagem na tela que você pode gravar para ver outra hora. Ou seja, isso está impactando de uma outra forma os jovens de hoje, né? Para quando forem os adultos da manhã, talvez não tenha tanto carisma. Sim. Isso pode afetar, né? Eu penso que sim. Que o ser humano ele tem que voltar a ser aquilo que ele sempre foi, que é um ser social. Sabe o que eu te pergunto, essa questão da saúde? Porque como o doutor é médico e também atua na área de análises periciais, eu percebi que muitas pessoas têm apresentado cardiopatias e têm apresentado cânceres. Inclusive, eu queria fazer uma nota aqui de memória e agradecimento pelo Dr. Gabriel Braga Farrat, que foi um primo maravilhoso que eu tive, foi companheiro de Tribunal de Justiça, advogado, colega também nosso, e faleceu ontem. Ele deixou a família, né? Deixou inclusive a mãe de 98 anos chorando por ele, olha só. E ele teve um câncer e nos deixou, assim como outros casos vem acontecendo após a pandemia. Por isso que eu pergunto se existe algum dado técnico, alguma coisa já analisada nesse sentido. Olha, com relação à pesquisa correlacionando, como eu falei, das doenças de fundo emocional, sim. Agora, das doenças físicas, eu não li nenhum estudo nesse sentido, mas eu vejo toda a relação possível. Porque eu, como eu digo, não exerço a medicina assistencial, tratar pessoas, dar receita, há muitos, muitos anos. Porém, é uma coisa que eu sempre pensei, e aí quem sou eu para dar recomendação para médicos, mas não deixar de levar em conta de que o que está diante de você não é uma doença. O que está diante de você é uma pessoa que pode ou não ter uma doença. Às vezes essa pessoa ela quer atenção, quer ser ouvida nos seus problemas. Ora, se você tem um ambiente de distanciamento, de indiferença com o próximo, de depressão, de isolamento, isso é a porta aberta para outras doenças do corpo? Eu penso que sim. É porque o que você me disse antes, a parte emocional, ela tem um impacto direto pro coração, não tem? Sem dúvida.
Inclusive, eu dei uma estudada que o coração, ele emana íons a 3 metros de distância. Então, um coração fraco, né, emocionalmente a pessoa estando retraída, o coração também se retrai. Sim. Aí vamos imaginar o seguinte, quem que nunca viu uma pessoa que estava meio triste, meio deprimida, meio incomodada com alguma coisa e que vive com gripe, com alergia, não tem isso? Com certeza tem. Então eu pergunto, se o sujeito ele baixa a sua imunidade, e isso é provado, isso não é uma questão assim de se pensar, não, isso é uma coisa conhecida, que o estado emocional diminui, tem influência direta, assim como a alimentação, hábitos, etc., sobre a imunidade das pessoas. Ora, se baixa a tua imunidade e facilita para você contrair um vírus, uma bactéria, seja lá o que for, por que não pode também ser o causador de um defeito em uma célula do teu corpo, célula essa que vai se recuperar, se regenerar de maneira alterada, vai começar a se multiplicar de maneira descontrolada e vai acabar consumindo o teu próprio corpo, e o nome disso é câncer. Neoplasia, né? Exato, por isso que se chama neoplasia, ou seja, uma nova criação desordenada é o câncer. A gente não sabe de quase nada nessa vida, né? Então a gente precisa sempre estar conversando, tendo essas conversas maravilhosas para estar aprendendo um pouco mais. É lógico que isso é importante. Nós estamos aprendendo todo dia. Agora eu queria saber uma coisa. Quando o senhor estava na parte técnica da polícia científica, até hoje mesmo, podemos falar em números de incidentes? Por exemplo, câncer, a cada quantas mulheres tem câncer de mama, a cada quantos homens tem câncer de próstata, a cada quantas pessoas tem um infarto? Existe como dar uma mensurada genérica? Não, existem estatísticas, o Ministério da Saúde, as secretarias estaduais de saúde, elas têm essas estatísticas, assim como existe o Anuário da Segurança Pública, em que nós podemos verificar os índices de incidência de determinados delitos, né? Então existe essa... Mas ali vai se demonstrar a incidência da doença, não o que a causou. Ah, entendi. Então a gente procura isso através de dados públicos, tem relatados sim, e tudo sim, mais. Sim. Eu estava vendo na parte da SUSEP, que paga apólices de seguro por morte. A cada 4 mulheres, uma tem apresentado o diagnóstico de neoplasia maligna na mama. Sim. Só que, claro, claro, é uma doença preocupante, mas ela tem um índice de sucesso também de tratamento muito alto, né? Até onde eu sei. A prevenção dela é bem essencial, bem feita. E o tratamento ele pode ser bem sucedido. Diferente de outros tipos de cânceres que, mesmo hoje em dia, quando eles são detectados, e infelizmente as pessoas não previnem muito, né? Não fazem exames preventivos, né? Que quando detecta já está num grau mais adiantado. O câncer de mama, até onde eu sei, das espécies, é um dos que tem um dos melhores prognósticos. Agora, o que eu digo é o seguinte, onde que está nesse tipo de estudo, nesse tipo de relatório, o que levou essa mulher a ter o câncer de mama? Aliás, dá em homem também, né? Sim. Câncer de mama. Mas o que levou? Aí é uma outra questão. Foi só o fumo? Foi só o tipo de alimentação? Foi a história familiar? O que abriu as portas, digamos assim, do organismo dessa pessoa para que essa doença se desenvolvesse? E isso a pesquisa não vai trazer. Eu entendo. Então é algo que fica oculto, fica na cifra negra, então, dessa parte pública. Né? Uma coisa Sim, porque que são vários fatores que podem contribuir para isso. Tem aqueles que todo mundo sabe. Então, é o que se diz. Fumo, determinados medicamentos, produtos químicos, enfim, que podem levar a isso. Mas tem outros fatores? Tem. Mas em via das dúvidas, o senhor recomenda ou não recomenda fazer um bom seguro de vida? Ah, sim, sem dúvida. Sem dúvida. É importante, isso, né? Sim, fazer um seguro de vida está precavido. Sim. Veja, tudo que é prevenção, seja ela prevenção de saúde, seja ela prevenção patrimonial e jurídica, obviamente que é bom. Seguros de responsabilidade civil para determinados profissionais, para médicos, para outros profissionais de outras áreas também, eu acho que é essencial. Muito bem. Tem mais alguma questão que o senhor queira colocar para a gente? Alguma novidade? Alguma matéria que o senhor gosta de falar especial? Dar uma dica para os alunos? Alguma dica de prova? Bom, dica de prova é o seguinte. Eu acho que
vamos falar então vamos lá, por partes. Da questão de cadeia de custódia e perícias de uma maneira geral. Eu acho o seguinte, existe eu acho que o advogado e o promotor, mas mais especialmente o advogado, justamente que o promotor tem assessores, né? Ele tem que ponderar muito bem se ele tem ou não condição de acompanhar o produto de uma perícia. Eu digo isso pelo seguinte, normalmente nós temos laudos periciais que eles têm 7 itens, 7 componentes, isso é obrigatório, estou falando em perícia oficial. Então tem a parte onde identifica quem são os envolvidos, quem fez a perícia, do que se trata, como que o material foi colhido, por onde ele circulou, isso tem que constar do laudo. O que a gente observa muito colegas nossos fazerem? Quando ele pega um laudo, ele diz, poxa, mas eu não sou psicólogo, eu não sou engenheiro, eu não sou médico, eu não sou químico, eu não vou ler esse troço, eu vou ler só a resposta aos quesitos, que fica na última página. E a recomendação que eu faço, mas olha, com muita ênfase, é o seguinte, se você não ler as primeiras páginas, nem se dê ao trabalho de ler a resposta aos quesitos. Então, o que o senhor acabou de falar para nós é que uma perícia ela é completa, ela não é decupada, você não pode analisar por partes. De forma alguma. Então, toda a perícia ela Sim. é redonda, é cíclica. Exatamente. Ali, né? E como ela é... Perdão. Pode falar. E como ela é vista por alguns juízes, não são poucos, como sendo a prova mais importante dentro do processo, é aquela que tem que ser analisada com mais cuidado. Se faltar qualquer um desses componentes, essa perícia já apresenta um vício. Lá tem que estar presente essa cadeia de custódia. Eu tenho que saber por onde que esse objeto, seja ele qual for, esse vestígio, né, que é o objeto da perícia, por onde ele circulou. E o perito, por mais tarimbado que ele seja, é na hora em que ele responde aqueles primeiros 6 tópicos, é lá que ele se expõe, no sentido de que ele fala as verdades mais relevantes. Porque a resposta aos quesitos ela costuma ser mais sucinta, mais breve. E lá é importante, lógico, é importante ler. Mas se não ler o anterior, esqueça. Eu sempre fui muito focado, me apliquei muito em questões de laudos periciais, não só laudos de necropsia, laudos de local de crime, que é o que emana do tribunal de júri, Sim. Mas eu tenho acompanhado muitos laudos da parte tecnológica. Sim. Porque depois de 2014, nós temos um efeito chamado compartilhamento de vídeos e informações. Né, muito mais acelerado do que nós tínhamos anteriormente. Ou seja, surgiu o WhatsApp, surgiu outras plataformas de difusão, né, de comunicação, de informação, tudo mais. Então hoje eu tenho alguns casos, até eu bato muito isso na tecla com a doutora Fernanda, que é uma promotora atuante aí na defesa de uma professora também, ela vem batendo nessas teclas. E a gente discute questões sobre a pessoa ter dolo ou não de receber informações com conteúdo que envolva, por exemplo, uma cena de pornografia em específico, aí, por exemplo, aparece uma criança lá. Né? Igual você assiste o filme do Menino Maluquinho, ele vai tomar o banho, aparece sem nenhuma forma que tape aquele pudor, né? Vamos dizer assim. Ou seja, esse vídeo vem até você, putz, eu não quero, deleto isso aqui. Só que automaticamente foi salvo Sim. numa plataforma de nuvem e outra coisa mais. Aí a pessoa perde aquele telefone, faz um backup e volta aquele vídeo. Ela tem mais de 3.555 vídeos no equipamento de tecnologia, que hoje tem mais de 1 tera, hoje uma infinidade, uma capacidade muito mais ampliada de acumular dados, informação. Beleza. Aquele vídeo hoje, ele foi rastreado por um sistema que a própria Facebook e o Instagram fazem uma parceria com o Interpol, com o FBI, com a Justiça Federal, com a Polícia Federal e muito mais outras questões aí que administram, né, o policiamento. Beleza, essa pessoa foi indiciada, chegou até a justiça, a promotora pediu alguns quesitos.
Eu, como advogado, analisei aqueles quesitos totalmente tendenciosos, né? Então, como um perito lida quando tem quesitos tendenciosos? Essa é a minha grande pergunta que eu sempre quis fazer para um perito. Porque tem questões intuitivas, né, que a gente, como especialista, entende, que ele quer manipular uma resposta. Então, como é que um perito trata quesitos mal feitos? Vamos dizer assim. Bom, vamos lá. Primeiro, se ele é um perito, ele tem que ser um conhecedor da matéria. Se ele é um conhecedor da matéria, ele não poderia ser manipulável. Certo. Já começa por aí. Se ele está sendo manipulado, ele tem que se aprimorar. Esse é o primeiro ponto. Claro, é humano, ele pode errar, os laudos são questionáveis, né? Eu não vejo necessidade, isso nós levamos até 2008, imagine, desde os anos 40 do Código de Processo Penal até 2008, com aquela exigência absurda de ter 2 peritos em cada laudo criminal. Foi até 2008. Justamente visando isso. Se um for iludido, o outro vai observar, e vice-versa. Mas pode haver divergência entre eles, né? Não fazia sentido. O que se fazia na prática? A vida real era o quê? Tinha 2 peritos, um fazia e o outro assinava. Sério isso? Sim. Eu acredito. Por quê? Porque se eu não tenho perito suficiente para ter um perito para cada laudo, imagine 2. Meu Deus. Então a vida real mostrava que por que esse perito ele pode sozinho fazer um laudo cível, um laudo trabalhista, mas não pode fazer um laudo criminal? Se ele tem fé pública, e nós tentamos viver a partir do princípio da boa-fé objetiva. E ainda mais quando envolve a liberdade do ser humano. Sim. Não há de ser o segundo perito que vai. Primeiro. Segundo, que o juiz ele tem que ser convencido pelo laudo. Então, se ele, juiz, que é não se diz que o peritorum, né, o perito dos peritos é o juiz. Então, muito bem. Esse juiz ele viu que foram elaborados quesitos tentando induzir o perito a dizer aquilo que ele não diria. Ele, juiz, é o primeiro a afastar esse laudo, ou a determinar a realização de exames, de quesitos complementares, ou mesmo de chamar esse perito a prestar esclarecimentos para que, às vezes, ele possa esclarecer um termo que ele possa ter usado sem saber, porque ele é um técnico em informática, ele é um técnico em química, em engenharia, mas não em direito. Então, ele pode usar uma linguagem que, lida por nós, pode dar uma conotação diferente. Então, já começa por aí. Segundo lugar, que os nossos colegas, eles deveriam ter uma noção, muitos têm, a gente sabe disso, de um personagem importantíssimo, que é o assistente técnico. Assistente técnico, mais conhecido como perito privado. O que seria isso? O juiz nomeia o perito. Ele é perito do juiz. Muito bem. Seja ele um perito de carreira, seja ele um perito ad hoc, porque não existe, no órgão público, não tem condição de eu ter na folha de pagamento um engenheiro naval que vai ser usado uma vez a cada tanto, enfim. Certo. Muito bem. Mas eu não tenho condição de elaborar perguntas para esse engenheiro naval que é o perito do juiz. Eu sou advogado. Então eu vou chegar para o meu cliente e vou dizer, olha, nós precisamos também convidar um outro engenheiro naval para nos ajudar a elaborar quesitos para que o perito do juiz responda dentro daquilo que nós visamos. E a gente vê muitas vezes não se usar a figura do assistente técnico, justamente para evitar isso. Então, em tese, o juiz tem o seu perito, o Ministério Público pode ter o seu assistente técnico para ajudar o promotor no seu trabalho e a defesa também. É oneroso? É oneroso, mas a liberdade tem preço? Não tem. Não tem. Eu, como advogado, consegui repreender certas tendências ministeriais fazendo os quesitos da defesa também. Sim. E ali eu pontuei questões que foram fundamentais para o decreto de absolvição. E eu acho que isso foi bem aplicado no momento, na hora certa, né? Então eu tenho que agradecer também por ter tido boas aulas aí desde a faculdade. Isso foi muito bom para mim.
Muito obrigado. Uma boa aula não é uma aula bem dada. É dada para a pessoa certa e no momento certo. Comunicar não é falar, é ser entendido. E agir é melhor do que esperar, né? Sempre. E fazer é melhor do que falar. Sempre, sempre. Tá então, esse mundo aí do processo penal, a gente tem que lembrar sempre daquela obra do Kafka, né? E hoje em dia, né, o processo, chama-se O Processo. Quem não conhece, sugiro que leia, porque ele retrata, não vou contar a história, lógico, mas só o contexto, que ele retrata um indivíduo que se vê envolvido alguém bate na porta dele um dia de manhã, que é um oficial de justiça, e ele se vê envolvido num processo judicial, criminal, que ele não tem a menor ideia nem do que se trata, nem por quê, nem por onde. E o livro conta a história de um ambiente judicial caótico. Ainda bem que nós, aqui no Brasil, não conhecemos essa realidade. O senhor me lembrou de um caso quando eu era estagiário da Defensoria Pública, que apareceu uma menina que era filha de um senhor que tinha sido preso, sendo acordado às 5h30 da manhã, 6 horas da manhã, por policiais, para cumprirem mandado de prisão. Aí, olhando o caso, na época era o processo físico, isso em 2011, eu olhei, o cara se chamava, tipo, João da Silva. Era um nome anônimo, né? Aí eu falei, pô, esse nome aqui deve ter errado. Ela me falou, eu olhei no olho dela, perguntei se ela realmente estava falando a verdade, que ele era inocente, que nunca tinha feito nada. Fui olhar, o nome do processo era com RG de São Paulo. E aí, quando foram buscar o nome dele, fizeram com o RG do Paraná. Porque existe essa divisão confederativa, né? de RGs, que eu acho que está acabando isso, graças a Deus. Santa Catarina já está usando só o CPF. Enfim, estamos federalizando a questão. Sim, isso é necessário mesmo. Né? É um outro ponto aí que atrapalha no processo, até para intimações e buscas e tudo mais. Sim. Mas aí aconteceu isso na prática. Essa pessoa foi presa injustamente, de fato, injustamente, passou uma grande humilhação, teve prejuízo patrimonial, não tinha o mandado. Aí a gente entra em outra esfera, né, que é a invasão domiciliar aí, policial, sem ordem judicial. Que o cumprimento de mandado de prisão não justifica uma invasão domiciliar, né? Se houver resistência, sim, mas aí já existe um flagrante de desobediência ou resistência. Mas aqui isso tem que estar muito bem caracterizado, para que não haja o abuso. Entendo. Então essas questões de abusos de poderes foram bem retratadas agora e um pouco amortizadas com a lei do abuso ao poder, né, doutor? Sim, Se quiser comentar alguma coisa que o senhor identifica de bom, de relevante nessa lei. Veja, existia uma lei de abuso de poder de 1965. Uma lei já bem antiga que foi substituída por uma nova lei. O grande problema, me parece, é que quando essa nova lei que puniria o abuso de poder, quando ela foi criada no meio da chamada Operação Lava Jato. Essa, então, tem coisas e coisas a falar. Visando, não a minha leitura, é claro, né? Que o que se passava na cabeça do legislador talvez não fosse refrear o abuso de poder, mas sim tolher a capacidade de investigação e atuação do agente público. Então quer dizer que eu sou favorável ao abuso de poder? Por favor, não. Só que, é lógico, o que não se pode é colocar nas mãos... Eu posso abrir um parênteses aqui muito breve? Por favor. Eu conversei com um amigo meu, agora, sábado, e ele é policial militar, de uma tropa especial. E ele estava brincando, dizendo o seguinte: você sabe por que eu fui parar na polícia? Não, realmente eu queria saber por quê, porque você era da iniciativa privada, sujeito jovem, trabalhava com o pai numa determinada empresa e de repente ele foi fazer concurso para a Polícia Militar, ele adora aquilo ali. Mas realmente eu não sabia o que você vai fazer lá. Não, aqui um belo dia eu fui parado na rua, eu sempre fiz musculação e tal, e eu fui parado na rua, fui abordado na rua e acabei levando um chute do policial militar. E isso me deixou tão chateado que eu fui fazer concurso para PM. E ele disse ainda, eu ainda acabei trabalhando com esse policial que me chutou há um tempo atrás.
Esse tipo de situação é inadmissível. Ele disse, hoje, se acontecesse uma situação como essa, ia dar um problema enorme. Hoje em dia, o agente público ele pensa 15 vezes antes de fazer qualquer coisa, evitando os lugares comuns. Não vamos falar que entra por uma porta, o sujeito é preso aqui, é solto ali, senão parece que... né? Mas que isso é importante. O abuso é inaceitável. Quer dizer, o Estado ele tem nas suas mãos a capacidade de investigar, de processar, de punir, porque, em tese, ele é maior que todos. Então, ele deveria tratar todos de maneira igual. E qualquer coisa, e de maneira igual e justa, né? E qualquer coisa que descambasse fora disso tem que ser reprimida, sem dúvida nenhuma. O que não se pode é criar leis que visem o privilégio de alguns. Muito bem colocado, doutor. Então hoje a gente viu que a cadeia de custódia deve ser revista, deve ser aplicada de uma forma que proteja o processo penal e não faz perder tempo nem dinheiro do Estado. Sim. Né? A gente viu aqui algumas questões da perícia, como deve ser feita, né? Como o juiz deve presidir o processo, questões que o próprio poder não pode julgar o próprio poder, no caso da polícia que está em operação no caso. E acaba acontecendo. Né? A gente também aqui teve uma análise aqui sobre revisão de pena, que é uma coisa necessária, que a justiça clama, é primordial. Sim. A liberdade a todo custo, né? Que não piore para o réu, né? No caso, a pessoa que foi condenada, e sim melhore a ela. Então, esses juízos de garantias, vocês hoje têm na mão desse mestre aqui, que é o Paulo Cipriano Cohen, que ele é um constitucionalista, né, profissional especial em garantias fundamentais, né, processualista penal, tem um vasto conhecimento no processualismo brasileiro, né, porque quem é constitucionalista é processualista por si só, e professor da cadeira de medicina legal, né? Acredito que tenha vínculo com a ética e sim, tudo mais, sempre, né? A ética jurídica, a ética médica, isso tudo vem trazendo muita melhoria para os jovens aí hoje, para os profissionais que estão entrando no mercado e que estão tendo bons professores, assim, a título de exemplo, o Dr. Paulo Cipriano Cohen, né? Que tem muitos para nos agregar sempre. Ou seja, aqui nesse programa, o objetivo é solucionar suas dúvidas, solucionar seus problemas, porque se for difícil, nós resolvemos. Se for impossível, nos dê mais 5 minutos para achar a solução. Posso contar uma historinha muito Conte. breve? Claro. Por causa da questão do RG, que me lembrou de um caso, e foi o seguinte, era um rapaz que respondeu a um processo criminal por homicídio. Ele respondeu em liberdade. Só que ele, num determinado momento, ele foi dado como foragido. Muito embora, na verdade, ele não foi localizado, mas ele não tinha fugido, ele estava na casa dele. E ele tinha que ir a júri. Então, eu fiz o júri. E ele foi absolvido. Só que eu conversei com a família dele e disse o seguinte, se esse júri acontecer a revelia, ele tem que se apresentar. Porque senão, se for a revelia, hoje é possível, mas ele vai ser condenado. É primário, de bons antecedentes, tinha domicílio. Então, tá ótimo. Então, apresentamos, o juiz revogou, então, esse mandado de prisão que havia contra ele, ele foi ao júri, foi julgado, absolvido, o Ministério Público não recorreu, não viu nenhum problema, então transitou em julgado essa absolvição dele. Sensacional. Que época que foi isso? Outubro, mais ou menos. Isso tem alguns anos. Lá próximo do Natal desse mesmo ano, a irmã dele me ligou dizendo o seguinte, doutor, meu irmão está preso, acabou de ser preso. Eu disse, ué, mas o que aconteceu? Qual que foi o erro dessa vez? Foi absolvido, nem erro, né? Está sendo acusado do quê? Uhum. Daí ela disse, não, é daquele caso. Digo, aquele caso é impossível, porque ele foi absolvido e transitou em julgado, tem certidão de trânsito ali, acabou. Disse, não, doutor, sabe o que aconteceu? Ele, como passou aquele tempo todo difícil, ele tinha perdido o RG. Por isso que eu lembrei dessa história. Ele perdeu o RG e ele foi, então, a um órgão policial para fazer uma segunda via. Quando ele deu o nome, digitaram o nome dele, apareceu que havia um mandado de prisão em aberto. Ou seja, ele foi baixado no judiciário, mas os sistemas não dialogavam.
e ele constava como foragido perante a Polícia Civil. O que aconteceu? Foi preso ali no local, na frente de pessoas que ele conhecia. O policial fez nada mais do que um dever do sistema. O dever dele. O sistema mandando, ele tem que fazer, senão ele responde administrativamente. Lógico. Então, e nisso ele ficou preso umas 6 horas até que tudo se esclarecesse, até que verificassem que tudo aquilo que nós dizíamos que de fato era daquele caso, daquele inquérito. E o doutor conduziu a solução. Sim. Achou uma solução. Sim, e a solução também foi pedir verbas reparatórias contra o Estado, que foi um erro dos sistemas do Estado que não dialogavam, em que o juiz mandou baixar aqui, mas não foi baixado lá. Se for colocar em pauta muita coisa, não tem comunicação. Sim. O Instituto de Comunicação, o Instituto Eleitoral, né? Sim. O Tribunal Eleitoral, Exato. Eles bloqueiam a vida da pessoa, a Receita Federal bloqueia o CPF. Justiça Federal e Justiça Estadual, Polícia Militar e Polícia Civil e Polícia Técnica são sistemas O doutor já cumpriu separados. um alvará de um preso, por exemplo, o cara fez um crime lá em Rondônia. O mandato pelo CNJ foi cumprido aqui em Curitiba. Você consegue fazer o processo virtual, paga um advogado que te protocole as questões lá, correspondência. Você consegue a liberdade do rapaz lá, seja qual for a circunstância. Para cumprir a liberdade aqui, o senhor já passou quanto tempo para cumprir? Isso aí não é fácil. Eu já fiquei 2 dias para cumprir, e se não fosse boa vontade do DPEM para fazer algo trabalhando por e-mail, fazendo um trabalho mais, como é que se fala, artesanal, Sim. Né, do que burocrático. Então a gente, como advogado, nós temos que ter um outro talento, que é o saber falar com as pessoas. Exatamente. O advogado, ele ganha causas assim, Exatamente. explicando coisas com mais carisma, apertando a mão com mais força daquela pessoa que está mexendo com a burocracia, né? Isso mesmo. Até porque o burocrata, ele já sabe que ele é visto como um entrave. A burocracia, acho que você falou o termo perfeito. Burocracia, ela pode até ser necessária como uma segurança. Em que sentido? Se eu não tiver um documento oficial, se eu não tiver uma garantia de que aquilo é autêntico, tudo bem. Isso é uma segurança quando é importante para nós, né? Tá. Burocracia é colocar isso na frente da realidade, na frente dos fatos. Agora, o triste é o seguinte: alguém talvez que tenha ouvido essa sua história disse: mas ele ficou preso só 2 dias. A gente sugere que alguém imagine o que seria talvez para o outro ficar preso 2 dias. Não é nada. Se pensar para nós, é uma eternidade. 2 minutos preso é uma eternidade. Esse meu cliente, por exemplo, ele ficou preso depois de absolvido. Ele nunca foi preso. Ele só chegou a ser preso depois de absolvido. Acho que esse foi um caso sensacional, muito peculiar. Né? Foi um caso cirúrgico. Se diz, não, espera um pouquinho, então o Estado errou. Então o Estado, se ele erra, ele tem que compensar o seu erro. Eles vão justificar de alguma forma. Né? A justificativa foi a seguinte, isso escrito. Mas também não cabe reparação nenhuma, porque, veja, alguém que foi acusado, olha o termo, que foi acusado de um crime de homicídio qualificado não pode se queixar de ter passado poucas horas preso. Mas que infundada argumentação. Foi essa, o Estado perdeu. Mas ainda assim, a primeira resposta do Estado, infelizmente, foi essa. Do que está reclamando alguém que foi acusado de um crime de ter ficado algumas horas preso? E aí é que eu fico imaginando, só se me permite, dessa questão dos arquivos com pedofilia. Se eu não analisar isso com muito carinho, significa o seguinte: então tá, quer dizer que se eu quero prejudicar alguém, basta que eu remeta para essa pessoa um arquivo contendo pedofilia. Que eu acabei de transformar esse indivíduo em um pedófilo, é isso? Sim, exatamente assim, porque o armazenar o arquivo é crime. Sim. E se você difundir, se você transmitir, é outro crime. Mas já é um crime com uma pena severa, de 2 a 4 anos. Sim, agora receber, se transformar se você punir essa pessoa com a mesma severidade do armazenamento ou da difusão ou da produção, né, pior ainda, desse tipo de material, pelo fato dessa pessoa ter recebido. Então vamos ver a contrapartida, igual a cadeia de custódia. É boa sob alguns aspectos, pode trazer algum risco em outro. Da mesma maneira. Então, quer dizer, basta eu enviar, eu tenho um desafeto, eu vou mandar para essa pessoa um arquivo, né, e a cabeça do criminoso
trabalho numa outra dimensão, né? Eu vou mandar para essa pessoa um arquivo com pedofilia que eu acabei de transformar num pedófilo, mesmo que ele faça o que se espera, quer dizer, viu do que se trata, apaga, elimina, faz qualquer coisa. Mas se a gente pensar dessa maneira, ele já é um criminoso. Olha, você me deu uma grande ideia. Depois eu vou fazer uma gravação. Não faça isso. Eu vou fazer uma gravação para as pessoas não caírem em golpes. É. Eu vou dar umas dicas assim. Por exemplo, não converse com pessoas que você nunca viu através de Facebook, de WhatsApp, no sentido amoroso. Sim. Porque depois eles vão usar isso contra você. Sim. Eles fingem que existem delegados. Sim. Que querem facilitar a vida dele. Que ele acabou mandando para uma pessoa algumas imagens não tão agradáveis e que a pessoa que seria receptadora das imagens é menor de idade. O que já chegou disso lá no escritório? Imagino. E aí você com uma ligação fala para a pessoa parar de ligar, incomodar, porque sabe que ela é uma pessoa que não tem muito o que fazer e está num local que não tem para onde ir também. Sim. E aí a gente acaba resolvendo. E não vamos esquecer que o estelionatário sempre é uma pessoa comunicativa. Aliás, esses tempos agora eu gravei acho que está lá no Instagram, se não me engano, sobre estelionato sentimental, que existe isso também, né? Sim, tem filmes sobre isso, tem séries. Então, mas o estelionatário, aquele estelionatário clássico, e o próprio estelionatário sentimental, se ele não for uma pessoa que se comunica bem, que fala bem, que convence, ele não vai para frente nessa área, né? Então, para cair em golpe, e pior, né? Muita vítima de golpe, ela não fala nada para ninguém, porque quando ela se percebe que foi enganada, ela fica tão constrangida que ela prefere não falar. Ela fica com vergonha de si mesma, né? É. Então, para essas dicas e outras, acompanhe o nosso canal. Eu vou aqui deixar o meu profundo agradecimento de ter recebido Vossa Excelência, né, Dr. Paulo Cipriano Cohen. Sempre bem-vindo aqui, as portas estão sempre abertas. Obrigado. E vamos conversar aí, continuar sempre trazendo as novidades, trazendo casos peculiares, informações necessárias aí para quem é do ramo e para quem quer saber mais. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Até breve. Volte sempre. Obrigado.